Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Pastor Sandro Diniz e o momento da reflexão. O propósito dessa mensagem hoje é que a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus quer que você pense, que você raciocine, e não que você seja um boneco repetidor de coisas que os outros falam, sem julgar se está correto ou não. Deus não quer que você use o nome dele erradamente. Deus quer que você use o nome dele corretamente. Deus quer que você fale dele como ele é: amor. Então hoje eu vou mostrar para vocês o Deus do Velho Testamento, inventado pelo homem, e o Deus que Jesus traz, porque a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Como que eu conheço Deus? Através de Jesus, o nosso Senhor. Por que nas igrejas tradicionais se fala mais do Velho Testamento do que do Novo? Porque o Deus do Velho Testamento é um Deus irado, que bate, que manda matar. É um Deus com sentimentos humanos, que não corresponde ao Deus de amor que Jesus traz. E é falando que Deus é assim, vingativo, violento, nervoso, implacável, que muitos pastores estão fazendo muitas pessoas infelizes por aí. Pessoas com medo de Deus. Há muitas pessoas que têm medo de Deus. E apresentando um Deus assim, que se domina o povo, manipula. Há muitas pessoas lá fora que estão robotizadas e com medo de Deus, por causa de pregações assim, que apresentam um Deus inventado pelo homem, que veio da cabeça do homem, porque Deus é amor. Portanto, o título da mensagem de hoje é, anote, o Deus de amor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 3, para dar início a esse maravilhoso tema, o Deus de amor. Hoje nós vamos entender o porquê que o Deus do Velho Testamento é um Deus de ira, que sente raiva, enquanto que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus de compaixão. E assim diz o Evangelho em Hebreus capítulo 1, verso 3: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se aqui diz que Jesus é a expressão exata de Deus, pense com a mente de Cristo. Se eu analisar os feitos de Jesus, eu vou saber como Deus é. Como era o Deus que Jesus apresentava? Um Deus que perdoava, um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus bondoso. Amém? Esse era o Deus que Jesus apresentava, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Então, se ele era a expressão exata de Deus, como Deus é? Perdoador, amoroso, bondoso. Ou ele era castigador, um Deus violento? Não. Então, em Jesus, o nosso Senhor Jesus,
você pode se espelhar. É nele que nós temos que nos espelhar, porque ele trouxe quem é Deus abençoado, e Deus é amor. Por isso que eu coloquei esse título. É importante que você entenda que o Deus do Velho Testamento, inventado pelo homem, não é o Deus que Jesus trouxe. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que Jesus apresenta, porque o Deus que Jesus apresenta é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Que tem compaixão dos fracos, que tem compaixão do sofrido. É por isso que o intelectual, uma pessoa que tem um pouco mais de cultura, quando lê a Bíblia, logo percebe, logo diz: Deus que me livre de eu ir para uma igreja dessas, que fala que Deus é castigador, que ele tem um chicote na mão, que a mão dele vai pesar, etc, etc, e que tem que pagar para receber a bênção. Deus que me livre para uma igreja dessa. Aí vem o crente, que vê isso, né? Aí diz: endemoniado. Logo vi que é do diabo. Chama o intelectual, ou o cantor, ou aquele escritor de endemoniado, porque ele não quer estar envolvido com o sistema religioso que há aí fora. E com razão, porque eles vendem Jesus. Eles apresentam um Deus castigador, um Deus violento, um Deus que se você não der o dinheiro, um Deus que se você não colocar tudo no envelope, se você não cumprir aquela campanha, ele te mata no altar. Quem é que vai querer um Deus desse? Ninguém. Não é que eles são endemoniados, é que a pessoa tem inteligência para ver que Deus não é esse monstro que as igrejas do sistema religioso prega. Abra sua Bíblia em Êxodo e vejamos aqui um exemplo de um Deus que veio da cabeça de Moisés, da cabeça do homem. Êxodo 32, verso 9. E assim diz o livro de Êxodo, capítulo 32, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz, povo de coração duro. Verso 10. Agora pois, deixa-me. Pare para pensar no que você está lendo aqui no verso 10, no início da narrativa. Agora pois, deixa-me. Deus pedindo a Moisés para fazer algo abençoado. Você acha, pense com a mente de Cristo, você acha que Deus precisa pedir permissão para alguém para fazer alguma coisa neste mundo? Por aí você já percebe um Deus inventado pelo homem. Vá pensando com a mente de Cristo, um Deus com sentimentos humanos, porque é o ser humano que age assim. Eu posso, fulano, fazer isso? Você permite? Não é assim? Sim ou não? Aí vai Moisés e apresenta um Deus conforme mente humana. Vou pensar, Deus, vou consultar os meus botões. Moisés, então o Criador deixa de ser soberano e passa a ser criatura? Está pedindo permissão para o ser humano, para aquilo que ele criou? Não tem cabimento, abençoado. Esse Deus aqui ser o mesmo que Jesus apresentou, porque Jesus apresentava um Deus soberano. Prosseguindo: agora pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor. O quê? Deus com furor, Deus irado, Deus com o coração cheio de violência, um Deus de cabeça quente. Como pode um Deus com sentimentos humanos abençoados? Se Deus é espírito, isso são sentimentos que às vezes acontecem com o ser humano. Deus não pode ter isso. E o absurdo continua: para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação.
Deus aqui, abençoado, estava com uma raiva tremenda desse povo, hein? Em uma grande obra da carne. Aliás, não é Ele mesmo que através de Jesus ensina para a gente ter um coração limpo? Não é Ele mesmo que através da vida de Paulo lá em Romanos ensina que a gente não deve pagar o mal por mal? Porque quem tem furor, vontade de matar os outros, está na carne ou está no espírito? Então como é que pode um Deus espírito na carne? Deus é carne? Não, Deus é espírito, abençoado. Então como pode esse Deus estar assim, desse jeito, tão irado, com uma obra da carne? Esses sentimentos são humanos, não são divinos. Os sentimentos que Moisés apresenta acerca de Deus aqui não são divinos, são humanos. É por isso que no sistema religioso você tinha medo de Deus, não é verdade? Tinha medo de Deus, de ir para o inferno, de perder a salvação. E até hoje é apresentado esse Deus por muitos pastores, por muitas igrejas lá fora, que não corresponde ao Deus que Jesus trouxe. Agora veja no verso 11 o que Moisés fala acerca de Deus, porque aqui você vai perceber que esse Deus é um Deus inventado por Moisés, um Deus da cabeça de Moisés. Olhe para mim, Moisés inventou um Deus bem irado, bem raivoso, para botar medo naquele povo que saiu com ele do Egito, que não obedecia. E colocando medo, Moisés tinha mais condição de dominar aquele povo através do medo. E que muitos pastores continuam pregando esse Deus irado aqui. Pastores que se aproveitam desse Deus de Moisés para colocar medo no povo. Cuidado com Deus, hein? Cuidado com Deus, muito cuidado com Deus. O ambiente, igreja, deve servir como base de paz e para consolo do povo de Deus nos momentos de angústia e sofrimento. Jamais deve servir para usar o nome de Deus para ameaçar o rebanho. Há muitos lugares que usam o ambiente chamado igreja para ameaçar o povo de Deus, para colocar medo no povo de Deus, apresentando um Deus assim, raivoso, como Moisés apresentava para o povo de Israel, que havia saído com ele do Egito. Olha o que Moisés fala de Deus no verso 11, prosseguindo. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira? Ira, segundo o apóstolo Paulo, é uma obra da carne. Contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com muito intento, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor, da tua ira. Olha o que Moisés estava falando para Deus. Torna-te do teu furor, da tua ira, e arrepende, Deus, deste mal contra o teu povo. Abençoado, como pode um homem falar assim para com Deus? Um homem chegar para Deus e falar: o Senhor está precisando se arrepender, viu? E aceitar Jesus no coração. Só faltou Moisés falar isso. Olha, o Senhor está muito nervoso, cabeça quente. Esfria a cabeça, Deus. E aproveita quando o Senhor estiver mais calmo, aceita Jesus, se converte a Jesus. O Senhor vai ver que o Senhor vai ser um Deus transformado. Esse Deus é invenção de Moisés, que escreveu isso aqui. Quem é o homem para falar que Deus precisa se arrepender, abençoado? Pense com a mente de Cristo. Deus é que fala isso para nós,
Nós é que precisamos nos arrepender quando cometemos coisas erradas. Nós é que precisamos arrancar a ira do nosso coração, a raiva quando vem, abençoado. Pense com a mente de Cristo e não Deus. Porque nós sim somos seres humanos, mas Deus não. Agora veja a resposta de Deus, depois que Moisés dá uma dura em Deus, né? Para ele se converter. Verso 13: lembra-te de Abraão, Deus. Olha só, para quebrantar o coração de Deus, né? Estava muito nervoso. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra, de quem tenho falado, dar-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Verso 14, grife. Esse verso você precisa grifar. Esse é importante. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então quer dizer que Deus estava com o intento de fazer uma coisa. Aí vem Moisés, o calmo, o tranquilo, o homem equilibrado, e dá uma chamada em Deus. Abre teu olho, Deus. O Senhor não pode fazer isso não, hein? Tira a ira do coração, hein? O Senhor acha que isso é coisa de um Deus? Andar nervoso, falando que vai matar as pessoas? Aí Deus: tá certo, Moisés, você tem razão, eu me arrependo. Imaginou um Deus que se arrepende? Um Deus com o coração pesado? Isso são sentimentos humanos. Abençoado, será que Deus não sabia que o povo que estava com Moisés seria um povo do jeito que foi? Sabia, porque foi Deus que fez o homem, assim como fez a mim e a você. Abençoado, venhamos e convenhamos, nós temos que ser uma igreja esclarecida. Isso aqui não é coisa de Deus, isso aqui é coisa da cabeça do homem. Está na Bíblia, mas é coisa da cabeça do homem, apresentando um Deus com o coração pesado, arrependido. Se arrepender de algo, isso é inerente ao homem. Isso acontece com a gente, abençoado, quando a gente erra, quando a gente falha. Oh meu Deus, eu me arrependo das coisas que eu fiz aí. Não é assim, abençoado? É de narrativas como essa que os pastores do sistema religioso lá fora gostam e começam a antropomorfizar Deus, fazer de Deus um homem. Você acha, abençoado, que Deus tem os sentimentos que o homem tem? Esse é o problema, a pessoa achar que Deus é igual ao homem. Moisés apresenta um Deus antropomórfico. Aí vem o pastor do sistema religioso e começa a antropomorfizar Deus, que é justamente você querer dar valores humanos para Deus, querer atribuir características para um ser que não é humano. Deus é espírito. Tem pessoas que falam de Deus sem saber o que estão falando, e ficam atribuindo a Deus valores que são inerentes ao homem, porque ira é um sentimento da carne, como também a vingança. Falar que existe um Deus que bate, um Deus que tem vontade de matar as pessoas quando está com raiva, um Deus que se arrepende, isso são coisas que estão na carne do homem. E Deus não é homem, Deus é espírito. Como tem gente que pensa que Deus é homem, e mais, com a aparência de Papai Noel. Qual é a ideia que muita gente tem de Deus, desde criança? Que Deus é um homem velho, de barba, sentado em um trono, com um bastão na mão. É ou não é, abençoados? E cuidado que de vez em quando ele pega esse bastão e pum na sua cabeça. Olha,
Nós não podemos pensar em Deus como homem, porque se você pensa nele como homem, você vai achar que ele se arrepende, que ele chora. Estou tão arrependido, Moisés. Como que eu, sendo Deus, falo essas coisas? Mas ainda bem que você me acalma. Imagina a cena: Deus tendo que ser acalmado pelo homem. Então você vai achar que Deus tem sentimentos o quê? Humanos. Que ele chora, que ele fica doente, que ele tem dor de cabeça, que ele tem que escovar os dentes. E você vai cair em uma imagem ridícula de Deus. Infelizmente tem muita gente que pensa em Deus assim, que ele é um homem. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 23, verso 19. Aqui nós vamos conhecer o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus não é homem para que se arrependa, abençoado. E assim diz o livro de Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Aqui em Números, a Bíblia, a sua Bíblia, abençoada, apresenta um Deus perfeito, sem arrependimento. Já Moisés apresenta um Deus o quê? Que se arrepende. Um Deus com sentimentos o quê? Humanos. Pense com a mente de Cristo, abençoado. Todo mundo na Bíblia bonzinho, Moisés, os profetas e reis, corretos no seu agir, pessoas calmas, tranquilas, equilibradas, e só Deus que tem que ser acalmado a todo instante. Pense, tendo que ser instruído pelo homem a não fazer besteira, como fez Moisés falando. Deus, tira a ira do coração, hein? Se arrependa. O senhor não pode fazer isso não, cometer essa besteira não, de querer matar o povo aí. Vamos agora a Samuel, capítulo 15, verso 29. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 29. Olha só que lindo. Também a glória de Israel não mente. Falando de quem aqui? De Deus. Não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Como que pode Moisés falar da forma que ele falou com Deus? Pedindo para Deus se arrepender do seu nervosismo. Então podemos concluir que aquele trecho, que aquela narrativa que nós lemos, foi um Deus inventado por Moisés. Amém. Porque aqui está dizendo, o Criador de todas as coisas é um Deus que não se arrepende. O nosso Deus abençoado, Ele não erra, Ele é perfeito. Só uma pessoa que erra, que comete falhas, é que precisa se arrepender das suas falhas. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é perfeito, porque Ele é amor. E já que estamos aqui no livro de Samuel, abra também no capítulo 15, verso 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 2. Nessa narrativa que você vai ler, você vai ver aqui que quando o homem queria fazer uma besteira, falava assim: foi Deus que mandou, foi uma ordem divina. Como a gente vê aí fora, o cara matou o outro e fala: foi Deus que mandou, porque o fulano, aquele lá, era muito ruim, foi uma ordem divina, por isso que eu matei aquela pessoa. E é por isso que existe esses fanáticos aí, que levam o povo a morrer, que nem Jim Jones. Eu não sei se você tomou conhecimento disso. Há muito tempo atrás,
matou mais de 900 pessoas de uma só vez. E depois disse: foi Deus que mandou. Foi uma ordem divina. E deu lá um suco. E matou todo mundo de uma só vez. E há por aí muitos pastores, homens com título de pastor, fazendo isso, executando morte coletiva em nome de Deus. Deus mandou. E esse Jim Jones, ele convenceu essas pessoas com a Bíblia, usando o nome de Deus. E assim também muitos arrancam o dinheiro do povo, convencendo a ovelha do Senhor com a Bíblia a dar tudo que tem e até o que não tem. Não é verdade? Com a Bíblia, em nome de Deus, vendendo Jesus. E eu só vejo uma saída para esse tipo de situação: o Evangelho da graça de Deus, as boas novas, a graça do Senhor Jesus, que diz que Jesus já nos abençoou e que nos dará todas as coisas graciosamente, porque Jesus, meu amado, foi o último sacrifício, como diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 32. Então vejamos o que está descrito aqui no primeiro livro de Samuel, 15:2. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez. Isso aqui está na Bíblia, mas entenda, isso aqui não é coisa de Deus, é coisa do homem. Coisa do homem, sentimento que existe na carne do homem. Quando uma pessoa faz algo que desagrada a você, a carne tem vontade de retribuir mal por mal. Então aqui está apresentando um Deus com sentimentos humanos. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Verso 3: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher. Espera aí, vamos parar um pouquinho aqui. Vem cá, não foi Deus que fez os 10 mandamentos, sim ou não? Sim. E dentre os 10 mandamentos está escrito o quê? Não matarás. Então como é que pode depois esse Deus mandando matar? Isso que nós estamos lendo está na Bíblia, mas não é coisa de Deus, abençoado, é coisa do homem. Que contradição é essa? Que mostra um Deus que vai para frente e depois retrocede? Eu estou falando alguma coisa incoerente? Absurda? Não. Pastor, mas deixa isso para lá, deixa isso quieto, deixa o povo continuar com medo de Deus, que Deus é assim, sabe? Irado, implacável, nervoso. Não, abençoado, porque Deus levantou esse ministério aqui para a gente anunciar, para a gente pregar Deus, o verdadeiro, o Deus verdadeiro, e não esse aqui. E o Deus verdadeiro, o Deus de verdade é amor. Amor. E um Deus de verdade não perde a compostura, o domínio próprio, como este que estamos lendo aqui. Prosseguindo: porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito. Que Deus violento, hein? Sem piedade, sem misericórdia. Crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Mas ele não falou: não matarás? Pense aí, dentre os 10 mandamentos. Mas a questão aqui é que eles queriam matar esse povo e usavam o nome de quem? De Deus. Você entende, abençoado? E falavam: foi Deus que mandou, foi uma ordem divina, que é para matar todo mundo, e crianças de peito também, é uma ordem divina, como muitos fanáticos aí fora fazem em nome de Deus, e sai matando aí
o rebanho do Senhor. E aqui, nessa narrativa, eles queriam também tomar a riqueza do outro povo, porque matando toma a riqueza do outro. Havia também esse interesse, e usavam o nome de Deus. Gente, esse Deus aqui é um Deus cheio de obras da carne, que está precisando se converter, porque esse Deus aqui não é o verdadeiro Deus. Isso aqui é invenção da cabeça do homem, de quem escreveu isso aqui. Se o perdão é parte de Deus, esse Deus aqui não perdoava ninguém. O perdão não é parte de Deus? E cadê o perdão desse Deus aqui? A misericórdia desse Deus para com o povo? A gente não vê, não tem. Não foi Ele mesmo que disse através de Jesus: perdoai os vossos inimigos? Não foi Deus mesmo que usou a boca de Jesus para falar isso? Como pode esse Deus estar aqui sem compaixão do povo? Agora, você quer conhecer Deus? Quem quer conhecer Deus aqui? Levante a sua mão. Então abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 9, verso 17. Neemias 9, 17. Para você que quer conhecer Deus, o verdadeiro Deus. Antes de nós lermos a narrativa em Neemias 9, 17, paralelo a isso tudo que eu estou falando, alguém pode pensar, ou esteja com desejo de dizer: mas Deus é justiça, pastor. Sim, mas a justiça de Deus, ela acontece no território do amor. Quem lembra aqui da parábola do filho pródigo? Ali apresenta, o pai representa Deus, e o filho pródigo, o ser humano, quando erra, quando comete suas falhas. Deus abençoado não está sentado numa nuvem jogando raio na cabeça de ninguém, não. Ah, errou, errou, outro raio. Não. Qual foi a atitude, lembrando você da parábola do filho pródigo? Qual foi a atitude do pai que representa Deus? Aguardando com alegria que aquele filho se reconciliasse. Então as pessoas hoje colhem aquilo que plantam. Não é que Deus está castigando as pessoas, é a mão de Deus castigando a minha vizinha. Abençoado, Deus não desampara ninguém. É o homem que se desampara de Deus, e quando isso acontece, a pessoa começa a sofrer. O filho pródigo se desamparou do pai, e o pai foi lá e castigou ele? Não, ele começou a sofrer por conta desse passo errado que ele tomou na vida. E tudo que ele foi plantando, ele foi o quê? Colhendo. Em nenhum momento a parábola apresenta que Deus estava castigando ele. Simplesmente, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, ele ceifará, ele colherá. Então é muito importante que você entenda isso, diante de tudo que eu falei até agora. Porque tem pessoas que falam com um tom, agressivo: Deus é justiça, como quem diz, Ele é vingativo, Ele é violento e castiga. Não, Ele é justiça dentro do território do amor. Entenda isso. Agora vamos observar aqui o profeta Neemias apresentando a ótica de Deus, o amor de Deus. Ele conta todo o sentimento que Deus teve com relação ao povo de Israel, que Moisés tirou do Egito. Olha só: recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparastes. Ou seja, o Senhor não guardou nenhum ressentimento, o Senhor não teve um pingo de raiva quando viu aquilo. Agora, quando Moisés
fala de Deus, ele fala que Deus ficou o quê? Irado, revoltado, e ficou com vontade de matar o povo. Sim ou não? Agora, o profeta aqui fala de Deus e apresenta um Deus totalmente o quê? Diferente. E ele, o profeta, está trazendo aqui uma observância da situação lá atrás. Muita atenção, verso 18. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde havia de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste a boca o teu maná, e a água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartistes em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Verso 23. Multiplicastes os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que tinhas dito aos seus pais que nela entrariam para a possuírem. Então veja que o profeta Neemias apresenta um Deus de misericórdia, um Deus de amor, totalmente diferente daquele Deus que foi inventado por Moisés, para colocar medo no povo, para dominar aquele povo. Eu me faço entender? Está aqui, ó. Ele narra toda a história e apresenta o coração de Deus diante de tudo que aconteceu. Aí eu pergunto, o profeta apresenta aqui em algum momento que o coração de Deus, quando viu as situações, ficou irado? Não. Seguiu amando aquele povo e dando tudo o que havia prometido, mesmo com todas as fraquezas e falhas que ele estava percebendo naquele povo. Sim ou não? Agora abra a sua Bíblia em Salmos 86, verso 15. Salmos 86, 15. Olha só. Você está conhecendo aqui quem é Deus, o verdadeiro Deus de verdade. E o Deus de verdade é amor. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Olha aqui. O Deus apresentado por Davi, homem segundo o coração de Deus, é bem diferente do Deus de Moisés. E é nessas explicações que nós temos que estar atentos. Já através de Jesus, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus se manifesta de maneira ainda mais abundante. Abra em João, livro histórico, capítulo 3, verso 16. 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através de Cristo Jesus, a gente percebe a abundância do amor de Deus, a bondade dele. Veja que através de Jesus a gente conhece a Deus, porque Jesus é a expressão exata de Deus, como você leu lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, que foi a primeira evidência desta mensagem. Agora, abre em Mateus capítulo 5, verso 43. Mateus capítulo 5, verso 43. Aqui
a gente vê através de Jesus como Deus é. 5:43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Que diferença daquele Deus que Moisés apresentou para o povo, hein? Que diferença. Jesus apresenta de forma exata quem é Deus abençoado. Deus, através de Jesus, diz: olha, ore pelos seus inimigos, peça por eles. E já o Deus de Moisés não: mate os inimigos, faça picadinho de cada um deles. Prosseguindo, verso 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Verso 48: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, o que? Celeste. Deus é perfeito, abençoado. O nosso Pai Celeste é perfeito, Ele é amor. Ele não anda com ira contra ninguém, como Moisés e alguns profetas e reis escreveram. O nosso Deus é amor. Ele não anda mandando matar ninguém, Ele não anda com raiva de ninguém. E esse Deus de amor, Ele está dentro de você. E eu recebo o amor desse Deus ativado no seu coração, para que você esqueça o que aquela tal pessoa fez contra você. Nós temos que ter um coração, uma vida semelhante ao que nós estamos aprendendo aqui. Nós temos que ter uma vida na vontade desse Deus que Jesus apresenta. E o nosso Deus é amor, e Ele quer que amemos também. Agora eu faço uma pergunta a todos: qual o Deus que você quer? O Deus que Jesus apresenta, o Deus da graça, ou o Deus do sistema religioso, dessas igrejas que apresentam um Deus irado com um chicote na mão? O Deus da graça, o Deus que Jesus apresenta, que diz assim em Romanos, olha, que coisa linda, em Romanos, capítulo 12, verso 20, e aqui terminamos, Romanos 12, 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o Deus de amor. E só a expressão exata de Deus, Jesus, para nos dar esse entendimento. Resumindo, Deus, o verdadeiro, o Deus de verdade mesmo, podemos concluir, podemos entender, Ele é amor. E com isso, a nossa reunião está encerrada. Tenham todos o melhor dia da sua vida e que os anjos de Deus te levem em segurança para casa. Até quarta, até domingo, e adquira os novos temas, principalmente, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom dia, tchau a todos. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei
Então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.